para o segundo bloco e a pergunta do Cadu. Carlos Eduardo, o irmão tem 3 minutos. Senhor Anderson Apolinário, em sua argumentação no primeiro bloco, você fez aquele apazão todo, aquele comentário todo, tirando um pouco o enfoque da questão principal da argumentação minha, da pergunta, mas o que eu entendi foi que você crê que Jesus pode voltar também, conforme Mateus 24, 36, né? A minha pergunta a igreja adventista, ela crendo, né, conforme a tua resposta que sim, ela crê que Jesus pode voltar antes do decreto dominical? Entendi a pergunta, gente. Pode responder. Deixa eu fechar. 5 minutos. Posso responder? Pode. Sim, 5 minutos. Vamos lá. Primeiramente, faltava um pedaço do texto para ler, um pedaço do texto. The King of the Cult, que é o Império das Seitas, fala, olha, na convicção que não se pode ser um verdadeiro testemunho de Jeová, um mormon, cientista cristão, e ser um cristão no sentido do bíblico do termo. Mas ele fala assim, mas é perfeitamente possível ser um adventista do 7º dia e ser um verdadeiro seguidor de Cristo, um cristão, apesar de ter crenças diferentes. Então, o livro que fala Império das Seitas não traz a igreja adventista no mesmo patamar que os mormons e os testemunhos de Jeová. Ponto. Agora eu vou responder a pergunta. Bem, a igreja adventista não acredita que a volta de Cristo pode acontecer antes do decreto dominical. Tudo bem? Não acredita que a volta de Cristo possa acontecer antes do decreto dominical. Já respondi diretamente, para você falar que eu não respondi, já respondi diretamente e agora eu vou contra-argumentar isso. Tudo bem? Vou argumentar em cima. Por que nós não acreditamos? Porque nós somos historicistas. O dispensacionalismo que ensina que a volta de Cristo acontece em 2 fases, e isso antes da grande tribulação, né? E alguns são mesos, acreditam que é no primeira informação. Nós, adventistas, não cremos que a volta de Cristo possa acontecer antes do decreto dominical, porque nós somos historicistas, tudo bem? Para quem não acredita no decreto dominical, eu sugiro que vocês procurem tem áudio ligado aí, gente, estão com barulho. Eu peço que vocês procurem aí as leis azuis, as Blue Leis, tudo bem? Para entender o que é o decreto dominical. Beleza. Nós não somos dispensacionalistas. O dispensacionalismo nem existia no tempo da igreja. Paulo nunca pensou nisso, nunca imaginou o dispensacionalismo. Clássico progressivo ou clássico revisado ou progressivo. Nenhum desses a igreja cria antes. Então, quer dizer, agora a Assembleia de Deus, algumas batistas em si creem, então são seita? Claro que não. A teologia não defende assim. Eu não posso, de maneira nenhuma, taxar vocês de seita simplesmente porque vocês creem na posição escatológica diferente do que a minha. Não é parte das colunas. É o que eu falei para você, Cadu. Precisa ser parte das colunas principais, os principais fundamentos do cristianismo. Os principais fundamentos do cristianismo. Se eu mexer, eu sou considerado seita. Por exemplo, a igreja Testemunho de Jeová, certo? Eles não aceitam Cristo como sendo Deus, como a Trindade, como nós cremos. A igreja adventista crê na Trindade, tá bom? Ela crê na Trindade. Não, mas os Testemunhos de Jeová não. Será que podemos taxar? Podemos colocar? Olha, eu prefiro não usar desse modo pejorativo. Tudo bem? Então, para ser uma seita, precisa quebrar as principais colunas. Isso é teologia, Cadu. Você falou que você estuda. É teologia. Precisa quebrar as principais colunas. Eu mostrei The Kingdom of the Cult, o Império das Seitas. Traz todas essas posições. Por mais que o autor é contra a posição adventista em algumas crenças diferentes, ele diz que é perfeitamente possível ser cristão e ainda ser um adventista sétimo dia.
Mas é impossível ser cristão e ser chamado de testemunho de Jeová ou Mórmon. Você vê que ele faz essa separação e ele não é adventista. Tudo bem? Então, eu quero deixar bem explícito essa parte. Nós estamos falando sobre heresiologia. Estamos falando sobre heresia. Estamos falando o que é um movimento sectário. Então, a minha pergunta foi respondida diretamente para você, meu amigo. A réplica, né? Do Cadu. Cadu, Oi. Você tem 5 minutos. Então, o Anderson Apolinário, veja você. Você disse, né, na sua argumentação aí, que crê que a Igreja Adventista, ela... você disse que crê que Jesus pode voltar a qualquer momento, inclusive antes, né, do decreto dominical. Então você já joga por terra, né, essa questão aí do juízo investigativo que Ellen White, né, um dos seus escritos, ela enfatiza muito essa questão do decreto dominical, que tem que ter o cumprimento antes da volta de Cristo. Então é algo que você já está indo contra o próprio posicionamento da cofundadora do movimento adventista. Ok? E outra, você colocou a questão aí você colocou essa questão do argumento da autoridade. Você citou aí alguns autores que defendem o posicionamento, né, do que é de fato a definição do que é o movimento sectário, colocando a Igreja Adventista como não um movimento sectário, mas você fala de autores que defendem a própria linha e corrente adventista. Então eu não vejo que você está sendo sincero ou coerente com a sua argumentação, né? O início da pergunta, onde você mudou totalmente o enfoque da pergunta, você não preferiu ficar com sua âncora argumentativa em cima do que eu coloquei, é que o sentimento cristão, né, da igreja cristã, é o de que Cristo pode voltar a qualquer momento, né? Essa foi a pergunta. Você deu uma volta para depois no final dizer que sim, tudo bem, né? Falou, não, sim, acredita. Só que você está quebrando princípios fundamentado pela própria cofundadora do movimento, que é Ellen White. Então é meio contraditório, né, o posicionamento. Você tem um posicionamento onde não se encontra com a fundamentação dos escritos de Ellen White, né? Você falou da questão da Trindade, né, como base argumentativa aí de que a Igreja Adventista, ela veio crer na Trindade no período de 70, 80 anos atrás, mais ou menos, mas antes eles não criam na Trindade, né? Inclusive hoje tem adventista que não crê na Trindade. Esqueci o nome dele aqui, o Raidonville é um que não crê na Trindade, né? Tem vários adventistas que não crêem na Trindade, né? Então são coisas que vão tendo um desencontro dentro do movimento adventista, né? Cadu, você tem 2 minutos, tá? Então, nesse sentido aí, que eu estou colocando aqui que está tendo uma coisa desconexa, está tendo uma questão desconexa entre o que é a fundamentação como base do adventismo, porque os adventistas crêem na cadeira de Ellen White como profeta, né? Então, se você se você crê dessa forma, que ela é uma profeta e que não contém erro nos seus escritos, ela foi inspirada a escrever escrever tudo que tinha ali nos escritos, foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, então ela não pode cometer erro algum, entende? Só que você agora coloca uma questão aí desconexa, porque você está indo contra algo que ela escreveu. O decreto dominical vai acontecer, mas só que para isso, para a vinda de Cristo, para Cristo voltar, o decreto tem que ser estabelecido, conforme ela diz, o decreto dominical vai acontecer, né? Vai acontecer, só que
quando Cristo... Aí a pergunta minha foi, quando Cristo voltar, o decreto dominical, né, ele pode voltar antes do decreto dominical? Aí você trouxe aí uma questão contraditória, né, se contradizendo na sua base argumentativa, contrária ao posicionamento de Ellen White, que é a cofundadora do movimento de vocês. E várias posições dela, em relatos dela, que não tem o 10 segundos. menor sentido. Não tem como se harmonizar questões que ela escreveu com a Bíblia Sagrada. Então isso tudo caracteriza, dentro do contexto bíblico, algo que, se a Bíblia não traz clareza, eu não tenho que fazer uma afirmação. Deu seu tempo, Cadu. 3 minutos para a sua pergunta. Vou fazer. Bem, Cadu, a minha pergunta é simples, né? Você disse claramente que eu fui contra Ellen White. Eu acho que... Desculpa, querido. Ellen White falou que o decreto dominical é o ponto marcativo para a volta de Cristo. Então, antes do decreto dominical, Jesus não pode voltar. É isso que eu falei. Vamos lá. Agora... É isso que eu falei. Então, a minha pergunta... Por que eu estou explicando isso? Eu não estou dando réplica. Quero deixar claro isso. Por que eu estou explicando isso? Porque isso faz parte da minha pergunta. Você falou que eu falei que eu estou sendo contra o que Ellen White falou, que a Igreja Adventista fala que, sendo assim, o decreto Jesus pode voltar sim antes do decreto dominical, certo? E falei que isso não é ensinado, os adventistas não creem nisso. E você falou que eu estou sendo contra. A minha pergunta é essa, meu querido, é a base. Essa foi a minha declaração inicial. Muitos colocam a base e não coloca adventista. Eu quero a base adventista agora. Você pode ler para mim aonde ela fala essa citação, aonde Ellen White ou qualquer outro adventista trazendo que a volta de Cristo pode acontecer antes do decreto dominical? Você pode citar, colocar para nós essa citação, se eu estou sendo contra. Se eu estou sendo contra, certo? Se eu estou sendo contra, você pode colocar essa citação? Essa é a minha pergunta. Você tem 5 minutos, Cadu. Certo. A pergunta que eu fiz a ele é justamente nessa questão, se o decreto dominical ele tem que se cumprir antes da vinda de Cristo Jesus, né? Ou seja, o que ele disse é que esse decreto dominical ele vai acontecer. Não foi isso que você disse? Peraí, Cadu, você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Fala a pergunta de novo. Se é isso que eu disse. É que caiu a internet e eu voltei. Porque assim, a minha pergunta foi, que eu fiz no começo, que Cristo poderia voltar a qualquer momento, né? Esse é o sentimento da igreja, que nós temos, que ele pode voltar a qualquer momento. Esse sentimento. Porém, todavia, não era o sentimento do grupo de Miller, né? Que eles taxaram ali uma data fixa, tá entendendo? Eles taxaram uma data fixa, Miller taxou essa data. Entendi. Você então, quer que eu refaça a pergunta? Não, calma, que eu vou concluir aqui. Aí eu fiz a pergunta para você. Você disse que sim, né? Que Cristo, você concordou que esse sentimento é o mesmo que vocês aderem, que vocês têm, que Cristo pode voltar a qualquer momento. Mas se Cristo pode voltar a qualquer momento, não foi um erro Miller ter taxado essa data, sendo que o mesmo reconheceu a falha. Só que Ellen White sai do movimento millerita e assume a posição dos argumentos dele defendendo. Ela defende aquilo que ele estava indo contra, que ele tinha você quer que eu refaça a minha pergunta? Não, deixa eu concluir, estou no meu tempo aqui, no meu direito. Ele está no tempo dele. Eu vou mostrar que tu foi incoerente, o Apolinário. Por quê? Porque se Miller taxou uma data, né, e não veio nessa data, aí a pergunta que eu fiz para você o sentimento cristão é que Cristo pode voltar a qualquer momento. Se a igreja cristã tem esse sentimento, todos nós temos esse sentimento. Isso você disse que sim. Não,
concordo, né? Foi a sua resposta à minha pergunta. Você disse sim, pode voltar a qualquer momento, né? Então, o que acontece? Se pode voltar a qualquer momento, por que Ellen White sai de um movimento, né? Ela sai do movimento millerista, defendendo aquilo que ele foi contra, porque ele admitiu o erro, tá entendendo? Então, nesse sentido, por essa razão que eu coloco que há contradição. Está tendo contradição no teu posicionamento. Porque é contrário ao que Ellen White, né? Ela continua, ela dá continuidade no que Miller acabou dizendo que errou, que falhou, e ela continua, né? Ela aposta naquela ideia, né? Ela pega aquela ideia e aposta, não, ele começa a fazer criar um movimento, né? Sai daquele movimento e cria um movimento adventista, da marcação de data. Então você disse que sim, então está indo contra o próprio posicionamento dela. Foi essa a questão que eu coloquei. Você tem ainda 1 minuto e meio, Cadu. Tem 1 minuto. Então há uma divergência, porque aí ela crê que o decreto dominical vai acontecer, mas só que o decreto dominical, para acontecer, só acontece esse decreto dominical. Eu perguntei para o Apolinário, a pergunta foi, caracteriza-se sectário os adventistas, porque como a volta de Cristo não se deu naquele evento, né, caracteriza ela sectária porque não aconteceu naquele evento. Então o decreto dominical também não aconteceu. Então como é que poderia Cristo voltar sem o cumprimento do decreto dominical? Essa que é a questão aqui, que não está sendo, que tu não está sabendo trabalhar essa argumentação aqui em contra-resposta, em contra a minha argumentação. Eu tenho tempo, Sandra? 30 segundos. 25. Então eu vou deixar aí para o Apolinário fazer aí toda a contextualização aí do que eu argumentei aqui, porque há uma questão contraditória aí entre o posicionamento de Ellen White em assumir essa ideia de Miller, né, que ele ficou, sai desse movimento de Miller e cria um movimento adventista. Amém, Cadu. Das ideias dele, de Miller. Apolinário, você tem 5 minutos. Perfeito. Cadu, eu tô entendendo, mas eu tô tentando juntar que seu áudio tá bem picotado para mim. É a minha internet, não é a de vocês. É a minha que tá ruim. Mas vamos lá, eu entendi bem, tá, a argumentação. Mas há um erro de história aí, tá? É isso que eu sugiro você pesquisar mais sobre o movimento antes de chamar de sectário. Primeiro, o tema é sectarismo. Mas, Apolinário, só um minuto. Me dá um minuto. Cadu, deixa ele agora, Cadu. O tema é sectarismo. A igreja adventista não quebra as colunas, tudo bem? Aí você está afirmando que a volta de Cristo, isso é escatologia, quebra a coluna. Não quebra, querido, isso é teologia. Você pode pesquisar em qualquer um, não quebra, tá bom? Não quebra. Isso é sectarismo, nós estamos falando sobre heresiologia, tá? É diferente. Agora, vamos lá, vamos entender os pontos. Guilherme Miller não era adventista, Guilherme Miller era batista. Quem marcou a data foi Samuel Snow. Samuel Snow não era adventista. Samuel Snow era metodista. Tudo bem? Eu sugiro você pesquisar sobre isso e ver. O decreto dominical, a ideia da luz progressiva, após o grande desapontamento. E não antes. Então não há controvérsia nenhuma dentro disso. Não há controvérsia nenhuma. A ideia do decreto dominical foi após, tá bom? O grande desapontamento. A igreja adventista nasceu uma década depois, senhor Carlos Eduardo. É isso que eu falo, eu falei desde o começo, gente. É assim, quando eu vou taxar uma igreja, ou uma denominação, alguma coisa, eu tenho que compreender a igreja. Eu não posso simplesmente jogar o que eu escuto no YouTube, o que eu escuto no WhatsApp, o que eu escuto de um amigo e simplesmente colocar como uma verdade. Gente, isso não dá. Carlos Eduardo, você está fazendo teologia, você é um acadêmico, querido. Então, tem que agir academicamente. Eu lhe pedi, a minha pergunta foi essa. Se você está dizendo que eu falei que o decreto dominical, a volta de Cristo pode acontecer antes do decreto dominical, eu lhe pedi um texto
sobre Ellen White ou qualquer outro falando sobre isso. Você não me apresentou nenhum. Carlos Eduardo só contra-argumentou os pontos que não são dentro do nosso tema. Para ser um movimento... Gente, é só prestar atenção. Para ser um movimento sectário, tem que quebrar as colunas, as principais doutrinas, tá, do cristianismo. Carlos Eduardo, eu posso dizer que a Assembleia de Deus, eu não estou taxando, tá? É só um exemplo. Peço licença aí para os demais assembleanos que estão ouvindo. Eu posso chamar a Assembleia de Deus de seita porque ela é dispensacionalista e o dispensacionalismo não ensinava antes? Eu posso taxar ela de seita porque ela acredita em um dom espiritual chamado dom de línguas que não era reconhecido antes da Rua Azusa? E simplesmente pelo movimento que nasceu lá do 2º século, lá, que é... Eu tenho que lembrar o nome do movimento. Eu posso simplesmente taxar isso como sectarismo? Claro que não. Não fere as colunas do cristianismo. Ponto. Agora, eu vou ler um texto. Recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Gente, parem um pouquinho, escutem de novo, eu vou ler. Recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Vou ler de novo essa palavra. Por essa palavra seremos julgados. Nela Deus prometeu dar visões nos últimos dias. Não para uma nova regra de fé. Não para uma nova regra de fé, mas para o conforto do seu povo e para corrigir os que desviam da verdade bíblica. Assim tratou Deus com Pedro, quando estava para enviá-lo a pregar aos gentios. Primeiros Escritos, página 78. Uma Amém. igreja que é sectária vai ensinar a palavra de Deus? Que é a única regra de fé? Solis Escritura? Desculpa, Cadu, não é.